gente vai convidar agora a Mariana. Ela vai falar um pouco sobre a Campus France, sobre estudar na França, como fazer a sua candidatura e os benefícios para os estudantes. Eu não vou me alongar muito, mas bem-vinda, Mariana. Se você puder falar um pouco sobre você e sobre a Campus France. Boa noite, obrigada, viu? Antes de tudo, eu queria agradecer a participação de todos, a presença de todos e a organização pelo convite. Muito obrigada. Meu nome é Mariana, trabalho no Campus France Brasil, que é uma agência oficial do governo francês para a promoção do ensino superior. Vou explicar um pouquinho aqui do nosso trabalho. Deixa eu só compartilhar a minha apresentação. Tá funcionando, Lucas, certinho? Sim, perfeito. Tá, então vamos lá. Vou tentar ser breve. Então, o Campus France Brasil é a agência oficial do governo francês para a promoção do ensino superior na França, né? O que quer dizer isso? Como agência oficial aqui no Brasil, a gente é ligado à Embaixada da França e lá na França aos Ministérios das Relações Exteriores e o Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa. O Campus France, então, é uma agência internacional, né, que está presente em uma rede, que está presente em mais de 120 países, sempre com 3 missões principais. A primeira é oferecer informação sobre os estudos superiores, então, em todos os níveis, graduação, mestrado, doutorado. A segunda é fazer parte das candidaturas para essas instituições, e aí teve muita gente que veio perguntar, bom, o trabalho do Campus France ele é confundido meio com uma agência de intercâmbio, ou então com uma instituição de ensino, não. Como agência governamental, a gente representa todas as universidades francesas que são reconhecidas pelo governo, né? Então, a gente faz parte das candidaturas para essas instituições, e, por fim, a gente faz também o processo de pedido de visto, ele começa pelo nosso sistema. Antes de falar um pouco sobre educação na França, eu gosto de conversar do porquê escolher a França como destino do intercâmbio de vocês, sendo que vocês têm muitas oportunidades pelo mundo afora. Acho que o primeiro motivo é excelência no ensino superior e na pesquisa, e é uma excelência que se deve ao alto investimento que é feito nas universidades, em pesquisa e em desenvolvimento. Esse investimento, só para vocês terem uma ideia concreta, o governo paga uma parte dos nossos custos da universidade nas universidades públicas, né? Então, 2/3 dos custos das anuidades dos estudantes estrangeiros, ele é bancado pelo governo francês. O seu diploma francês, ele é válido em todo o espaço europeu de ensino superior, então você pode fazer uma graduação na França, um mestrado na Itália, um doutorado na Alemanha, sem precisar revalidar esse diploma. E a França é um país que tem uma tradição de acolhimento de estudantes internacionais, uma abertura internacional muito forte. Quando a gente olha o perfil dos estudantes da graduação e da pós-graduação, 12% deles são estrangeiros. Quando a gente vai para o nível do doutorado, essa taxa sobe para 42%, ou seja, muitos pesquisadores hoje desenvolvendo seus trabalhos na França com algum tipo de financiamento. São só alguns exemplos, né, de todo esse investimento, da concretização desse investimento dentro da pesquisa. Bom, o motivo para escolher a França também é a cultura, acesso à cultura e a qualidade de vida. A gente vai para estudar fora, não fica só dentro das universidades, mas vai vivenciar um outro país, uma outra cultura, um outro idioma. E a França é um país que prioriza muito a cultura, o acesso à cultura, então, que oferece muitos museus, festivais de rua, festival de música, muitas salas de cinema, e todas essas atividades,
elas são ou muito acessíveis ou gratuitas para estudantes. Tá? Então, acho que isso uma coisa que tem um peso muito grande quando a gente busca uma experiência internacional que seja completa, que não se limite só ao meio acadêmico. Bom, outro motivo para escolher a França como destino, eu sempre brinco que quando a gente pensa em empresas francesas, eu sei que a primeira coisa que vem à mente são as empresas de luxo, né? Então, da moda, da alta costura, dos perfumes. Mas a França é muito mais do que isso. Acho que vocês conhecem todas essas empresas, talvez não soubessem que todas elas estão aqui no Brasil. A França é uma grande economia mundial, então tem empresas importantes, multinacionais, nos mais diversos setores, inclusive aqui no Brasil é o maior empregador estrangeiro, então, direto e indiretamente, emprega mais de 500 mil funcionários. E todas essas empresas estão procurando pessoas que falem francês, que tenham uma experiência acadêmica ou profissional na França. Então, assim que vocês voltarem, tem uma rede de ex-alunos que chama França Alumni, que visa justamente conectar as pessoas que estudaram na França com essas empresas espalhadas pelo mundo, com as vagas de trabalho aqui no Brasil e espalhadas pelo mundo. Bom, o papel do Campus France nessa história toda, então, é acompanhar vocês. Eu estou aqui em São Paulo, mas o Campus France está espalhado por todo o Brasil e atende o Brasil inteiro. A gente tem 5 escritórios, um em Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, e aqui, né, em São Paulo. Cada um desses escritórios atende uma região do país, então você pode sempre ir para o escritório mais próximo e a gente vai fazer todo o acompanhamento do seu processo, do início ao fim. Toda a equipe do Campus France fala português, como eu, no geral são brasileiros, o que facilita muito o seu processo, né? Então a gente faz atendimento por e-mail, por telefone, a gente faz entrevistas por Skype, individuais, de 20 minutos, meia hora, nas quais você consegue ter uma orientação bem aprofundada para o seu projeto de estudos. Bom, vamos lá. Como funcionam as candidaturas, então? Tá? Como eu falei no começo, aqui no Campus France, a gente não tem candidaturas para todas as instituições. Tá? Então, a gente tem candidatura, sobretudo, para as universidades que são públicas e que são parcialmente subsidiadas pelo governo. Eu acho que eu vou falar um pouquinho disso depois, tá? Mas só para vocês terem em mente que essas candidaturas via Campus France, elas são para essas universidades públicas. Não são todos os cursos que vocês vão encontrar nesse tipo de instituição. A gente tem universidades privadas também, que também são excelentes, são altamente reconhecidas pelo mercado de trabalho francês e o mercado de trabalho europeu. Mas o caso da nossa candidatura é para as universidades públicas. O primeiro passo para você se candidatar a uma graduação no exterior, né, na França hoje, é você encontrar o seu curso. Então, lá no nosso site, brasil.campusfrance.org, você tem vários catálogos. Aquela abinha qual formação você procura, tem o catálogo de graduação, de mestrado, de doutorado, de cursos de curta duração, para quem de repente quer fazer um curso de francês antes de ir para a França, cursos ministrados em inglês ou formações artísticas, aí são também catálogos específicos. Então, o primeiro passo, o mais importante, é procurar a sua formação. É um trabalho um pouco difícil, né? Eu sempre aviso, porque são todas as formações da França, de todas as universidades públicas ou privadas, que constam dentro desse catálogo. Então, quando a gente faz uma primeira busca, você pode fazer a busca lá por palavra-chave, por área de estudos, ou por cidade. Quando você faz essa primeira busca, aparecem muitas opções. Então, vocês têm que ir com calma, procurar bem o curso, entrar no site da universidade, ver se a formação é aquilo mesmo que você procura ou não. Tá? Lembrando só que a graduação na França ela tem uma duração de 3 anos,
dentro dessas instituições. Alguns cursos fogem do padrão, claro, engenharia, medicina. A gente tem alguns cursos que não têm uma graduação de 3 anos, mas o padrão são 3 anos de graduação, 2 anos de master, que seria o equivalente à nossa pós-graduação, e 3 anos de doutorado. O processo de inscrição dentro dessas universidades, ele é um pouco diferente do Brasil, então a gente tem uma análise de um dossiê, tá? Não é uma prova objetiva no geral. O que você precisa anexar nesse dossiê? Esse dossiê é um conjunto de documentos, né? Então, lá tem vários campos onde você vai preenchendo os dados e vai fazendo o upload da documentação que comprova aqueles dados. Por exemplo, tem um campo lá que é informações pessoais. Então, você coloca o seu nome, seu endereço, seu telefone e faz o upload, então, no seu documento de identidade, ou passaporte, ou seu RG. No segundo passo, você tem o meu percurso e os meus diplomas, onde você vai anexar toda a documentação referente ao nível anterior ao qual você está se candidatando. Então, se você quer entrar no primeiro ano da graduação, você precisa apresentar histórico do ensino médio, atestado de conclusão do ensino médio e uma aprovação no vestibular dentro do mesmo curso que você quer fazer lá na França, só que aqui no Brasil, tá? Por que precisa dessa aprovação no vestibular? Lá na França, quando eles terminam o ensino médio, que é o lycée, eles fazem uma prova que é mais ou menos o nosso Enem. Nós chama baccalauréat. E depois dessa prova, você tem a admissão na universidade pública ou não, né, para os franceses. O que eles pedem lá é um equivalente ao baccalauréat. Não serve a nota do Enem por si só. Tem que ser a consolidação do SISUS. Então, se você for aprovado através do Enem em uma universidade, você tem que colocar o comprovante de aprovação nesse vestibular, tá? Em seguida, tem uma parte onde você coloca o seu nível de idioma. Tem muitos cursos, a maior parte dos cursos é ministrado em francês. Para o francês, a gente tem testes específicos que são comparáveis ao TOEFL, ao IELTS, que são o TCF, o DELF e o DALF, testes oficiais, reconhecidos pelo governo e que aqui no Brasil são aplicados pelas alianças francesas. Sobre o nível de idioma, né? Normalmente eles vão pedir o nível B2. Para primeiro ano da graduação, normalmente é isso. Tanto para inglês quanto para francês. Então, vocês precisam ver se aquela formação que você procura pode ser ministrada em inglês ou não, caso você ainda não tenha o nível de francês. Dentro desse dossiê, você pode colocar vários outros documentos. Então, cursos livres, certificados, cartas de recomendação de professores. E ali, dentro mesmo desse processo, você pode escolher até 3 cursos diferentes. Isso para ingresso no primeiro ano da graduação. Então, você tem 3 chances de ser aprovado. E no final, se receber mais de um aceite, você faz a escolha de uma das suas aprovações. Os prazos variam um pouco. Na verdade, essa apresentação é a antiga. Não é entre novembro e janeiro, agora é entre outubro e dezembro. As nossas candidaturas hoje estão abertas para o início das aulas em setembro seguinte, tá? Então, hoje a gente está fazendo o recrutamento para as pessoas que vão para a França só em setembro. É um processo um pouco longo, vocês têm que se preparar com antecedência, mas ele não é tão complicado quanto parece, e a gente está aqui para mostrar isso, para ajudar vocês. Existe uma taxa administrativa para mandar esse dossiê, que hoje está em R$520, mas essa taxa sempre sofre um reajuste, então essa é a taxa atual. Fazendo uma retomada, então, do passo a passo, né? Como fazer depois que você já sabe que você quer estudar na França, qual é o caminho que você deve trilhar? O primeiro passo, encontrar formação.
depois preparar a documentação, então solicitar a documentação que está faltando, as traduções juramentadas dos documentos oficiais e fazer o teste de proficiência no idioma. Depois você cria o seu dossiê e preenche, coloca lá toda a documentação que é necessária. Você vai passar por uma entrevista ou no Campus France ou numa aliança francesa mais próxima de você. Praticamente todas as alianças francesas hoje fazem entrevista Campus France, então, pelo menos em todas as capitais vai ter um entrevistador. Depois você aguarda a resposta das universidades e, por fim, depois que você escolhe o curso que você vai fazer lá na França, você tira o visto de estudante. Vamos lá, aos custos, então. Quando a gente fala de universidade pública e parcialmente subsidiada pelo governo, é um conceito um pouco estranho para a gente aqui no Brasil, né? Porque a universidade pública aqui no Brasil, ela é 100% subsidiada pelo governo. Então, quer dizer que quando a gente entra numa universidade pública brasileira, a gente não paga nada. Lá na França, não. Você paga uma parte e o governo paga outra parte. Essa diferença, ela varia conforme a nacionalidade. Então, se você tem nacionalidade europeia, o governo vai pagar a maior parte, 99% do custo real da formação. E a gente arca, se você tiver nacionalidade europeia, com 170 euros por ano no nível da graduação e 243 anos por ano no nível da pós-graduação. Para não europeus, essa taxa sobe um pouquinho, mas ainda assim ela corresponde só a 1/3 do custo real. Então, hoje está em 2.770 euros por ano na graduação e 3.770 euros por ano no master. Não se preocupem, porque ainda assim, quando você se candidata, você já concorre a uma bolsa de estudos, que é uma bolsa de exoneração parcial dessas taxas, e quem é contemplado com a bolsa passa a pagar o valor que os europeus pagam, tá? Isso tudo são informações para as universidades públicas, né? É importante comentar também que nos cursos de arquitetura e artes, belas artes especificamente, nas universidades públicas, essa taxa diferenciada é de 400 a 900 euros por ano, independente da nacionalidade. Nas escolas privadas, essa taxa varia bastante. Então, a gente tem cursos de 6, 10, 12, 15 mil euros por ano. Isso varia muito conforme o curso, conforme a escola. Bom, além desse valor, com os estudos, o que eu devo prever como gasto lá na França? Então, na base de 600 a 700 euros mensais fora de Paris e aproximadamente 1.200 euros em Paris. Paris é uma cidade muito mais cara por conta do aluguel, em especial. Eu coloquei alguns exemplos de valores só para vocês terem uma base. Mas é basicamente isso que você vai gastar no seu dia a dia, tá? Uma questão muito interessante também é que a França tem muitos benefícios, oferece muitos direitos aos estudantes, né? Educação na França é considerada um direito, e existem algumas políticas para facilitar a vida do estudante. Vocês devem saber que a França não é considerado o país com custo de vida mais baixo da Europa, mas com todas essas ajudas, esse custo cai bastante. Tá? Então, a primeira ajuda é, como eu comentei, o subsídio que o governo te dá para você estudar lá, dentro das universidades públicas. Em seguida, o auxílio moradia ou residências universitárias públicas. Essas residências universitárias públicas, elas não são gratuitas, mas elas têm um valor bem mais acessível. E o auxílio moradia, ele serve para qualquer tipo de moradia que você tem. Então, estando na França, você pode morar numa residência universitária pública, numa residência privada, num quarto só para você, num apartamento dividido com colegas, num apartamento inteiro só para você. Independente do tipo de moradia que você tiver, o governo vai te pagar uma parte do seu aluguel, é um percentual que tem ali alguns fatores para constarem no cálculo, mas só para vocês terem uma ideia, quando eu morava na França, isso faz um tempinho,
Eu pagava 170 euros por mês numa residência universitária pública. Com esse desconto, o valor caía para 130 euros por mês, tá? Como estudantes, a gente tem descontos em vários produtos e serviços e lojas, redes de fast food, tem muitas parcerias que são voltadas para universitários. Enquanto estudantes também, a gente tem inscrição gratuita no Sistema Público de Saúde, que seria o nosso SUS aqui. Mas, mais uma vez, né, essa inscrição gratuita, ela não te dá 100% de cobertura, ela te dá 70% de cobertura. Se você quiser ter esse restante, os 100%, você precisa fazer um seguro complementar, mas ele não passa de 200, 300 euros por ano. Para os transportes, normalmente a gente tem passes estudantis, que tem uma média de 25 a 35 euros fora de Paris, em Paris um pouco mais caro, lá pelos 80 euros. Enquanto estudantes na França, com visto de estudante, a gente pode trabalhar durante meio período, e a gente tem também o acesso aos restaurantes universitários, que são públicos, que têm subsídio do governo também, e oferecem refeições mais acessíveis, com valores mais acessíveis. Bom, tentei ser breve aqui, porque a gente não tem muito tempo. Eu queria, talvez, responder as dúvidas de vocês. Essas são as nossas redes sociais, então, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Fiquem à vontade para mandar perguntas para a gente, tá? Eu sou responsável pela comunicação, então, muitas vezes eu mesma vou responder vocês, eu e minha equipe. E esse é o nosso site, o nosso e-mail. É muito importante que vocês entrem para começar a explorar esse universo, que são muitas informações disponíveis. Muito obrigada e até a próxima. Ou a gente legal, tem Mariana. dúvidas? Temos algumas. Legal. Muito legal a apresentação, acho que foi bastante informativo. Bastante coisa que eu, inclusive, não sabia. Muito legal. O Luigi, ele perguntou qual o nível do Delphi que é o mais recomendado para o Master? Para o Master, Luigi, na verdade, assim, cada universidade, ela vai ter autonomia, cada universidade não, cada curso tem autonomia para pedir o seu nível mínimo, tá? Normalmente é o B2. É o C1, que é um avançado, assim, quando se trata de um curso em que você realmente precisa ter o domínio do idioma. Então, muitas vezes, para direito, para comunicação, letras, eles pedem o C1. Mas para os outros cursos, no geral, o B2 é o suficiente. Mas sempre precisa conferir, porque isso é a universidade quem decide. Perfeito. Ele ainda perguntou como que é essa entrevista na aliança pré-aprovação na aliança. Se ele é apenas um teste de idioma ou se tem algo a mais. Então, na verdade, é uma entrevista bem tranquila. Ela serve para a gente verificar os documentos originais de vocês, né? Porque nosso processo é praticamente todo online, então precisa ter esse momento de verificação da documentação. E ela também serve para a gente fazer uma avaliação preliminar do seu nível de francês. Então, não é eliminatória, tá? O entrevistador, ele escreve um parecer ali sobre a sua candidatura, normalmente vai te perguntar sobre as suas motivações. É uma hora que você pode também se expressar melhor, além das suas motivações que você coloca lá no seu dossiê. Mas não precisa ficar preocupado, tá? É bem tranquilo. E os entrevistadores também são bem tranquilos. A ideia é que você consiga mostrar um pouco mais, além do papel, sabe? Perfeito. Agora, para terminar, então, última perguntinha. O Ângelo perguntou se os cursos de curta duração eles podem ser realizados por alunos de graduação no Brasil. Podem, Anja, perfeitamente, assim, independente do seu nível, você pode até estar no ensino médio, graduação, pós-graduação,
Os cursos livres, eles não têm muito pré-requisito, você só precisa encontrar o curso do seu interesse. E aí a gente tem vários cursos legais, não só cursos de francês, mas cursos em determinadas áreas. Então, tem muita gente que vai, faz, sei lá, aproveita as férias para fazer gastronomia e francês, cultura francesa e francês, ou então fazer um curso na sua área de interesse, moda, negócios, artes. Você pode fazer um curso todo, até às vezes em inglês, porque as universidades elas estão abertas no verão, estão fechadas para as aulas comuns e elas abrem para os cursos livres. Então, vocês podem entrar em contato direto com as instituições, fazer a sua inscrição direto com a instituição, e se forem menos de 90 dias a duração, você não precisa tirar o visto de estudante. Então, você só vai como turista mesmo, né? Resolve ali a sua estadia e passa o tempo que você quiser lá, até no limite de 90 dias, passeando e fazendo curso também. Ah, legal. Entendido, Mariana. Muito obrigado, então. Foi muito legal a apresentação. Obrigado pelas respostas também. Acho que podemos finalizar, então. Tá bom, então, Luca. Obrigada. Obrigado, Obrigada, viu? Boa pessoal. noite, Boa Mariana. noite. Boa noite. Tchau, tchau.